masculina. Nós temos um super duelo, promessa de um super duelo entre quenianos e brasileiros. Aí a largada, lembrando que o Tandy vai correr. O Tandy corre os primeiros quilômetros participando do nosso esporte espetacular. Nós temos um super duelo entre quenianos e brasileiros. Você viu ali o Tandy passando. O Tandy já largou. Você tem um super duelo entre brasileiros e quenianos. E deixa eu conversar com o Lauter. Lauter trouxe pra gente o percurso. A gente já vê o José Márcio Leão da Silva na primeira posição. Lauter Nogueira, bom dia. Eu falava das condições climáticas. Nós temos aí milhares de corredores que vêm para participar dessa meia maratona aí. Passam na Globo, dão um tchauzinho pra câmera aí. Toda festa tem cocar, tem torcedor fantasma. Tem uma festa incrível com cartazes. Várias e várias mensagens para vários lugares do país. Você ligado no Esporte Espetacular. Nós saímos em São Conrado. Teremos alguns dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. Aí os milhares de corredores, são 19 mil inscritos. Que bigode, hein, amigo? Mas eu conversar com o Lauter Nogueira. Nós temos a largada agora masculina. Lauter, eu falava sobre as condições climáticas. Falei que pela primeira vez em 15 anos na meia maratona nós temos essas condições, 18 graus. E como o André Curvelo trouxe pra gente, há 2 dias a temperatura era de 30 graus. Brasileiros e quenianos, quem leva vantagem, se é que alguém leva vantagem nessas condições climáticas? Deixa eu conversar com você agora. Bom dia, meu amigo Lauter Nogueira. Bom dia, Luiz Carlos Júnior. Bom dia, você que gosta e acompanha esporte domingo de manhã. É bom para todos os corredores. Esses quase 20 mil corredores hoje estão se beneficiando com esse clima mais ameno, coisa que não aconteceu em nenhuma das edições anteriores da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. O ritmo de prova pode ser mais forte, talvez até o recorde da prova, que é do João Guaco, possa ser quebrado hoje aqui, porque as condições realmente são muito boas, diferentes de todos os outros anos. Vamos acompanhar de perto, vamos ver o ritmo dos atletas. Quem está puxando agora, naquele momento lá que apareceu, esse atleta, o chamado Leão, ele é um garoto jovem, acabou de bater o recorde mineiro dos 5 mil e dos 10 mil, bem veloz, não sei se aguenta ir até o final, mas vai dar um trabalho até o quilômetro 10. Aí nós temos os milhares de corredores largando para meia maratona. Tem anjo, temperatura agora cai para 17 graus, a umidade relativa do ar é de 69%. Esse início de prova se dá na praia de São Conrado e logo a partir da largada você já vê a subida para Niemeyer. Parece uma subida pequena, uma subida que tem cerca de 1 quilômetro, mas muitas vezes no fim da prova essa subida cobra dos competidores. Exatamente, 1 quilômetro de subida relativamente suave, depois fica um pouquinho plano no alto da Niemeyer, depois a descida forte para o Leblon, e acontece dos atletas sentirem que perderam tempo, perderam ritmo na subida e tentam compensar na descida. Aí o desastre pode ser maior ainda, vão sentir a partir do quilômetro 12, e o Leão, aquele jovem do Cruzeiro, abrindo uma diferença grande, eu acho que tentando aqueles minutos de fama, aproveitando o fato de ser um grande corredor de 5 quilômetros. O Lauter falava há pouco do recorde da prova. Esse recorde foi batido no ano de 2000. João Guaco correu para 1 hora, 1 minuto e 48 segundos. No feminino, a Margarete Ocaio do Quênia tem o tempo de 1 hora, 11 minutos e 22 segundos. É bonito esse sorriso, o torcedor largando para meia maratona. Para quem é bom corredor de rua, para quem corre na rua, essa largada é meio complicada porque você quer sair e não consegue, tem que sair andando, né, Lauter? Mas é o negócio, o tempo do atleta só vai ser computado a partir do momento que ele passa pelo pórtico de largada, porque existe um sistema de cronometragem baseado em chip. Cada atleta carrega no pé o seu chip. Então, a partir do momento que ele cruza a linha de largada, a partir daí começa a contar o seu tempo de prova. A primeira prova foi realizada em 1997. O vencedor foi o Tomix da Costa do Brasil, com tempo de 1 hora, 4 minutos e 4 segundos. Aí, a subida da Niemeyer, como falou o Lauter, parece pequena, não é tão íngreme assim. Mas, no fim, muitas vezes, ela pune o corredor da meia maratona do Rio. São lindas imagens do Rio, apesar da temperatura baixa, apesar de uma temperatura de 17 graus centígrados nesse momento. Os corredores partem para meia maratona. São quase 20 mil, você ligado no nosso Esporte Espetacular, vendo toda essa festa daquele corredor anônimo, do corredor de rua, do corredor que tem que se preparar. Não dá para correr despreparado, não. Camisa do Fluminense, camisa do Vasco, hoje tem inclusive clássico no Rio de Janeiro. Vários corredores e torcedores fantasiados nessa meia maratona. Globo, a gente se liga em você. Meia Maratona Internacional do Rio. Oferecimento Caixa. Você viu do helicóptero a imagem da Niemeyer, Avenida Niemeyer, para você que não é do Rio de Janeiro. A gente sai da praia de São Conrado, sobe a Avenida Niemeyer. Não é uma subida muito íngreme mais uma vez, mas nós temos primeira subida, depois, como o Lauter falou, um bom trecho plano na Avenida Niemeyer e depois a descida
para a linda praia do Leblon. E é nesse momento que o atleta tem que estar de olho, tanto o atleta profissional como o amador. O atleta amador que está passando aí na frente das nossas câmeras tem que estar atento ao fato de treinou para um certo ritmo. Vai perder um pouco na subida, ganhar um pouco na descida, mas nada exagerado, senão realmente as pernas vão pesar. O recorde da prova do John Guaco, 1 hora, 1 minuto e pouquinho, teve um mundial de meia maratona, pouco tempo atrás, há 2 ou 3 anos atrás, em que o Zerzenay Tedeschi, que é o recordista mundial da meia maratona, correu para casa de 59 minutos. Mas o recorde da meia maratona internacional do Rio de Janeiro realmente é do John Guaco. O Lauter falou dos milhares de corredores anônimos. Olha a festa, é festa pelas ruas do Rio de Janeiro, muitos cartazes pra gente aqui na Globo. Um parabéns, Maria Luísa. Mas a gente vai sair agora dos anônimos. Lauter, vamos para as mulheres? Vamos para as corredoras de ponta. Elas largaram cerca de 8h30 da manhã. Você vai vendo as primeiras colocadas. Nadia Egiafini, da Itália, permanece na primeira posição. 18 km por hora, 9.363 metros. Você vai vendo aqui os números. Nós continuamos vendo a Nádia na primeira posição. Temos a Cruz Nonata, tá ali na briga, e a grande favorita é a Eunice Kirwa. Tá aqui a Eunice, a Kirwa campeã do ano passado, correndo na segunda colocação. Essas 3, Lauter, vem desde a largada nesse ritmo. Elas tinham outras companheiras, outras competidoras nesse primeiro bloco. Agora ficam apenas as 3, Lauter Nogueira. E as 2 principais favoritas estão aí. Pelo lado do Quênia, Eunice Kirwa venceu ano passado, uma atleta muito veloz e veio preparada para correr, está descansada e veio preparada para correr a meia maratona. Chegou para correr a meia maratona, não como outros atletas da África que estão treinando, se desgastando, competindo quase todo fim de semana. Então ela está descansada. A Cruz Nonata não é surpresa dela estar aí, talvez seja no momento desse grupo que faz a prova, a meia maratona, a mais bem preparada, a atleta que reúne condições interessantes. Ela está veloz para os 5.000 e para os 10.000 metros, mostrou isso no Troféu Brasil há semanas atrás e muito resistente. Fez um trabalho de quilometragem mais alto e aguenta o tranco da Eunice Kirwa. Interessante é o fato da italiana, a Nadia Egiafini, uma atleta muito experiente, já quase veterana, correu bem, já percorridos quase 10.000 metros, 9.700 metros, no meio de Ipanema, né? Estão quase na metade já. E mostra que a diferença entre essas 3 e o pelotão feminino da elite já é grande, já é quase definitivo. Não sei se talvez algum outro atleta africano consiga. É porque na imagem, Lauter, a gente não consegue curva. ver uma outra corredora. Mas também em curva, então a gente tem apenas uns 100 metros de visibilidade. Se tiverem 120, 150 metros e o atleta vai negativar. Ainda dá para chegar. Algumas atletas têm como experiência negativar a prova. Significa. Para quem não está acostumado aos termos do atletismo, explica negativar. Eu primeiro vou me corrigir geograficamente aqui, meu GPS endoidou. Aí é Copacabana. Negativar significa correr a segunda metade da prova mais forte do que a primeira. A maioria dos atletas nessa meia maratona costuma fazer o contrário, passar mais forte a primeira metade e cair um pouquinho no final. Exatos 10 quilômetros, com 33 minutos e 20, elas estão correndo a 3,20 por quilômetro, o ritmo é forte, é um ritmo bom, consistente. A italiana está sofrendo um pouco mais do que a Cruz Nonata e a Eunice Kirwa. Nesse momento. Sim, apesar da temperatura bem agradável, o corpo aumenta a temperatura interna do corpo, exige uma hidratação para a diminuição da temperatura interna do corpo. Nós estamos acompanhando as corredoras que lideram a prova. A Cruz Nonata, a brasileira, está ali com o uniforme tipicamente brasileiro, velocidade de 17 km por hora. Nesse momento, a Cruz tem 35 anos, é piauiense, conquistou a 4ª posição na São Silvestre em 2010, a 5ª em 2009, melhor brasileira em 2009 na São Silvestre. 2009 e 2010 foram os melhores anos da carreira dela. Daqui a pouquinho a gente vai para os milhares de corredores anônimos. Ainda tem muita gente saindo de São Conrado. Olha aí. Olha a galera partindo para a meia maratona do Rio. Um show pelas ruas da cidade. Até o tempo está dando uma melhorada nesse momento. Pela manhã hoje no Rio de Janeiro chovia. Em alguns momentos chegou a chover mais forte. O tempo vai melhorando, mas a temperatura é baixa. Uma ótima temperatura para correr pelas ruas do Rio. O dia está perfeito para correr, como nunca aconteceu dentro da meia maratona. Bom, falando dos masculinos, o campeão do ano passado, o Joshua Kemei, está de volta para tentar o bicampeonato. E o Lauter, antes da prova, me chamou a atenção também do James Kwambai.
bicampeão da São Silvestre em 2006 e 2007, também um nome forte lá. Fortíssimo. Quambai é o terceiro homem mais veloz do mundo na maratona. Tem tempos de meia maratona também compatíveis com uma vitória até fácil aí. Se ele estiver em forma, estiver descansado, Quambai pode ser o grande nome dessa prova. E a gente espera um duelo entre africanos e brasileiros. Os brasileiros querem voltar ao lugar mais alto do pódio após 2 anos de domínio africano. Frank Caldeira, 2 vezes campeão da prova, aparece como candidato. Parece. Eu não sei como o Frank Caldeira está. Ele ele mudou de clube, mudou de treinador. Nesse momento está treinando sem a direção de nenhum treinador. E vamos ver como ele se comporta. Os corredores vão subindo a Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. Temperatura, você vê à esquerda no vídeo, 17 graus. Temperatura de 17 graus, 9 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos acompanhando essa largada dos corredores anônimos, mas que se prepararam, é muito legal. Ao longo das últimas semanas, você vê o número de corredores pela orla do Rio aumentando bastante lá, com essa preparação na chegada ao momento da competição. É muito legal. O número de praticantes de corrida de rua cresceu muito nos últimos anos. E continua crescendo. Só que nas últimas semanas, por conta da meia maratona internacional do Rio de Janeiro, a gente nota Lagoa, Orla da Praia, nos lugares mais impensáveis, passando pela Dutra alguns dias atrás, eu vi muita gente correndo no acostamento da Via Dutra, né? Então, realmente, nessas últimas semanas, cresceu muito. Cláudio, aconteceu uma coisa importante entre as mulheres lá na frente. Vamos dar uma olhada. Vamos trazer essa imagem recuperada. Estamos vendo aí as 3 primeiras. Estamos acompanhando. Olha o tombo! Caíram italiana e brasileira. A Nádia caiu, trazendo com ela a Cruz Nonata. E olha só, olha que bacana. A postura importantíssima daí. Primeiro ela olha para ver o que aconteceu, depois ela dá uma segurada, espera a volta das competidoras. Que imagem bacana, Lauter. Costuma acontecer dentro do atletismo mundial, esse tipo de fair play acontece mesmo. A italiana já vinha sentindo um pouquinho, foi tocada pelo calcanhar de forma involuntária pela Cruz Nonata. A Cruz Nonata também caiu e a Kiura praticamente parou olhando para trás, aguardando o que iria acontecer e para que quem se recuperasse viesse com ela. Muito legal. Mas, Lauter, eu queria que você falasse também. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o primeiro colocado masculino. Você vê à esquerda no vídeo a Cruz Nonata do Brasil, correndo ao lado da grande favorita Eunice Kirua. A Kirua é a campeã do ano passado. Mas, Lauter, um tombo desses sempre me remete a Jogos Olímpicos, a padre entrando, agarrando o corredor. Qual é a interferência de um tombo, mesmo... É uma prova menor do que a maratona, mas ela já vem num automático ali, não, Lauter? Sim, de vez em quando eu tenho até um pesadelo em função disso, né? O atleta, o Leão do Cruzeiro, ainda continua ali na frente, né? Já entrando no Leblon, os atletas já estão no Leblon, um grande pelotão que daqui a pouquinho vai encostar no atleta do Cruzeiro, no José Márcio Leão da Silva, e deve buscá-lo. Ele vem correndo ainda fácil, ainda tem lastro, ele pode correr até os quase 10 km, deve correr. Olha como ele vem a 22 km por hora, ele vem tranquilo, fortíssimo. Acostumado às distâncias de 5 mil e 10 mil metros, um atleta que também está trabalhando bastante forte em pista, né? Mas o pelotão vem com fome, vem ali atrás já se aproximando, capitaneado pelos atletas do Quênia. Principalmente quem vem ali é o compridão, me parece o Joshua Kemei, trazendo o pelotão de elite para buscar o Leão. Você vai vendo aí o corredor do Cruzeiro, vem fazendo uma média de 22 km por hora, a vantagem dele já foi maior. Já estão pela Praia do Leblon, essa já é a Praia do Leblon, já desceram ali, você vê à esquerda no vídeo, a descida de São Conrado. E olha que coisa interessante, Luiz, tá forte a chuva nesse momento e muita gente de guarda-chuva para assistir a passagem dos atletas nessa prova. Valderia, em relação ao piso molhado. Olha, um tênis de competição, além de ser muito leve, muito rápido, ele tem uma borracha bem aderente, né, com uma borracha bem abrasiva, então não tem grandes efeitos. O grande problema aí é uma curva e o atleta pisar na faixa branca que delimita as faixas dos carros. Aí sim escorrega muito. Você tinha me falado do tombo. Acontece um problema fisiológico quando você cai, está correndo já com uma pressão bastante elevada, né? A pressão arterial bastante elevada e o batimento cardíaco alto. Você cai, gera-se uma hipotensão postural quando você levanta. A pressão baixa muito ao se levantar rapidamente. Então, com 1 minuto e meio, 2 minutos, isso já é superado. Pode acontecer do atleta, de repente, ao se levantar muito rápido, ter ponteiras, mas depois se recupera, como aconteceu com a Cruz Nonata e não aconteceu com a atleta italiana. Primeiro colocado, José Márcio Leão da Silva, atleta do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele vai correndo na primeira posição.
pela praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Essa é a meia maratona do Rio. Olha só o que o Walter falou. Você bota um capuz, vem pra praia, vem aplaudir, vem acompanhar a passagem dos corredores. A gente tem imagens do nosso Globocop. E deixa o Neco vê-lo, tá lá no